Vai começar mais um Desculpa Alguma Coisa. E hoje eu estou com um dos maiores galãs de novela de todos os tempos. Com muita entrega, talento e disciplina, ele conquistou papéis importantes, respeito, admiração e gritinhos pelas ruas. Mas ele queria mais. Ele queria ser mais experimental, mais interessante, mais livre, mais politizado, mais solto. E tá muito bonito de ver tudo que ele tem feito. Por isso hoje eu tenho a honra de entrevistar o Reinaldo Giannichini. Meu amor. Muito feliz que você topou. Prazer gigante estar aqui com você. Muito legal, muito feliz. E a gente tá na explosão de estampas, né? A gente não quis nada agora que eu basiquinho coloquei o óculos que eu vi que é a pessoa sem óculos. Eu falei, não, tem ali uma coisa interessante, mas é a Mônica, é mais do que interessante. Olha, eu já vi algumas entrevistas suas, você dizendo essa transformação depois dos 50 anos. Você tá agora com 51, 50 e... Vou fazer 53, na verdade. 53. E eu sinto que você, pelo menos assim, te conheço hoje pessoalmente, né? Mas de ver entrevistas também, que você tá na fase mais feliz da sua vida, que você tá muito bem, que você tá muito bem com você. Isso é uma conquista? É uma conquista de uma vida, eu acho que a maturidade, ela vem tão perfeita, sempre na hora certa. Se você faz um trabalho de autoconhecimento, né? Eu sempre fui um buscador de alguma forma. Eu sempre quis ampliar as minhas percepções sobre as coisas. Eu saí de Birigui, uma cidade muito pequena. Desde criança, eu falava, não, eu quero ganhar o mundo. Porque a minha ideia era realmente poder olhar para tudo para fazer as minhas escolhas, mas então a gente precisa conhecer, a gente tem que sair do microcosmo da gente, né, e ir para o macro, assim, e eu sempre, então, tive muito aberto, eu sou essa pessoa, então, esse momento, assim, que a maturidade vem, você já viveu tanta coisa, com um olhar atento, né, você já se conhece, então, fatalmente, você vai estar mais feliz, vai se gostar, tipo, eu me acho muito mais interessante hoje, mas tudo, assim, porque eu estou mais relaxado, eu já sei de um monte de coisas já que eu não quero, e artisticamente reflete muito, né? É impressionante. E aí culminou também, de uns tempos para cá, que eu desfiz, né? Chegou ao fim meu contrato, que era fixo de uma vida inteira, de 20 anos lá com a Globo. E isso foi muito interessante, por um lado também, te dá uma liberdade artística. E veio num momento muito que eu estava buscando isso, escolher melhor as coisas que eu quero fazer como artista, né? O que eu quero falar, com quem eu quero trabalhar, que experiências eu quero viver, porque o artístico, pra gente, caminha junto com a experiência pessoal, né? Toda vez que você vai fazer um trabalho artístico, é uma pesquisa também sobre você, sobre aquele território que você está explorando. Por exemplo, a gente vai falar agora da minha peça, eu estou muito feliz, assim, no momento... sempre eu acho que a arte me acompanha no momento, ela traz as pautas e as vivências que eu preciso naquele momento. É impressionante. E é muito bonito isso quando você está presente, conectado, né? Porque aí você faz as escolhas certas. E aí, sim, então, te respondendo, eu acho que eu estou numa fase muito mais feliz. Então, mas eu sinto isso, que deve dar um medão sair da Globo, mas ao mesmo tempo uma sensação muito de liberdade, né? E também escolher agora com quem você está fazendo coisas... Apesar de a peça vem de um texto do Héctor Escola espetacular, meu filme preferido dele. Mas autoral, se a gente pensar, né, na sua adaptação, no seu desejo de fazer... Sair da Globo, né, assim, eu sou muito grato, eu tive a chance de fazer muita coisa boa na Globo, então assim, eu durante 20 anos, eu fiz coisas que eu nem tive que negociar, porque assim, as escolhas que eu também, que fui levado a fazer lá dentro do que eu podia escolher, foram muito certeiras, assim, e me fizeram crescer demais ali dentro, mas tinha uma hora também que eu acho que eu queria me experimentar em outros lugares. Até sair um pouquinho dessa coisa do melodrama, da novela, né? Porque eu era sempre de novela, nunca deixavam eu fazer série. E aí eu queria me experimentar, por exemplo, fazer séries, trabalhos menores, com outras narrativas também, outro jeito de contar. E assim, e personagens talvez que eu pudesse dar uns mergulhos, né? Aí eu fui fazer Bom Dia, Verônica. Que personagem dos mais difíceis. Aí no teatro fui fazer Priscila, um musical, uma drag queen... enfim, eu tenho feito umas coisas, umas escolhas que eu tenho amado, assim. Claro, aí você abdica de ter uma estabilidade mais, né, financeira, que
que um contrato fixo te dá, mas você ganha em liberdade artística. E aí cada um pesa, né? No meu caso, eu acho que super bom de arriscar, assim. Eu não tenho filhos, não tenho que... Eu quero cada vez... guardar também uma grana. A minha ideia sempre é conseguir cada vez uma estrutura mais simples para eu poder fechar minha casinha lá e ir para o mundo, fazer minhas coisas sem ter uma empresa para cuidar, né? Então, assim, eu, de uma certa forma, tenho uma vida relativamente simples, assim, de estrutura. Então, tudo bem, me permite também ser um profissional autônomo, sabe? E você viaja bastante? Eu viajo muito. É o meu prazer, talvez, maior. Você estava na Itália quando você recebeu o convite dessa peça. Exato. Conta da peça. Eu já tenho um tempinho que eu tenho ido... A Itália sempre me chama, é uma coisa até estranha, assim. Eu tenho uma relação muito louca com a Itália, né? Sou descendente de italianos. Você tem a cidadania. E aí eu tirei a cidadania o ano passado. Fiquei lá 3 meses na Sicília, tirei minha cidadania. E aí eu voltei esse ano com muita vontade de trocar mais com os italianos, assim, de falar melhor a língua, que eu já entendo bem, mas eu queria praticar mais. E entender, sei lá, meus antepassados, como era, assim, viver na Itália, como é o italiano, né? E um amor, assim, muito grande, assim, pelas minhas raízes, pela minha origem. Você estava onde na Itália? Dessa vez eu fiquei em Milão, porque eu queria um grande centro, que eu queria fazer amizade. Eu conversava com todo mundo, sentava no banco da praça, conversava com a velhinha que estava ali, com o porteiro da academia. Enfim, eu puxava assunto que eu queria muito trocar com as pessoas. E foi uma experiência muito bonita, e eu estava querendo ficar um tempinho lá. E aí quando o Alexandre Reineck, que é o diretor dessa peça, e meu amigo, me falou, cara, apareceu uma pauta no teatro, né? E tem esse projeto, você não quer dar uma lida? A princípio era com outros atores, mas eles não podem, e aí vê se você se interessa. Aí eu falei, cara, eu tô aqui vivendo uma vida muito feliz na Itália, eu preciso me apaixonar muito, porque eu me prometi isso, eu só quero trabalhar em coisas que eu tô muito apaixonado. Senão eu prefiro dar um tempinho também, curtir a vida, gastar meu dinheirinho que eu economizei ali no meu colchão. Eu trabalhei pra caramba a vida inteira. E aí aí no outro dia eu liguei para ele, falei, seu danado, né? Você estava quanto tempo? Você acabou com minhas férias. Você estava quanto tempo? 2 meses. Já tava legal. Acabado de chegar, mas a tua ideia era ficar mais tempo. Até o final do ano, talvez. Mas é isso, eu já conheci o filme, eu já estava, na verdade, tudo ali dentro, consumindo as biografias de Marcello Mastroianni, Sofia Loren, porque eu só via coisa italiana quando eu estava lá, porque eu queria me embrenhar, né, na coisa da língua. E aí eu já estava super revendo coisas do Ettore Scola, que é, né, o autor, o cineasta, e aí eu já estava muito ali naquele universo. Aí quando ele falou, eu falei, mas teatralizar, né, trazer esse filme, na Giornata Particolare, para o teatro, né, eu queria entender como era isso. Porque nem sempre é fácil, né? É um desafio bastante grande. Mas aí quando eu vi o projeto, conversei com ele, eu topei na hora. E aí eu topei, mas é nível assim, mas eu topei querendo pegar para mim também a rédea. Então assim, eu sou produtor também. Mas produtor assim de pensar em, como diz Cláudia Raia, em cada lantejola que tem, assim, realmente é muito prazeroso, é muito cansativo, né, por um lado, mas é muito prazeroso, assim, eu já tinha feito outras produções, mas não nesse nível, assim, de eu ter que ir atrás de tudo mesmo, uma peça que praticamente a gente não tem patrocínio, porque foi muito em cima da hora, não deu nem tempo de... Então, eu tive que realmente arregaçar a manga e ir atrás, assim, e tá sendo muito feliz, inclusive de eu descobrir nessa nova era minha, artística, e descobrir esse meu potencial também como produtor e como me embrenhar mais na história toda, assim, sabe? Não só como ator. Eu cada vez tenho mais vontade de discutir também o texto, o roteiro, a parte estética. E eu tô podendo fazer isso, porque agora eu sou, né, um dos... Como que você... Porque, de fato, o filme tem essa direção muito delicada, pequena, assim, não é teatral o filme, né? Não. Como que vocês fizeram essa adaptação? Então, porque o cinema, ele é tudo menor. O cinema se resolve muito no olhar, né? Tipo, a gente vê a alma do personagem nas coisas mais sutis, né? Então, assim... O Marcello Mastroianni e a Sofia Loren, eles fazem muito pequenininho tudo, já passam o recado inteiro, eles arrasam, eles são muito maravilhosos, né? 2 ícones. Para o teatro, se você fizer assim, você some. Porque, inclusive, no olho, ninguém vê o seu olho, né? A pessoa lá da última coisa talvez nem está enxergando direito. Você tem que trazer com todo o seu corpo, com toda a sua voz, com toda a expressão. E teatralizar também, porque o teatro tem uma linguagem específica. Não é só aquele naturalismo, né, que a gente vê no audiovisual. O teatro tem que ter
é um teatralizar mesmo. E o nosso diretor é muito bom, ele é basicamente um ser de teatro. O Reineck, quantidade de peça que ele já fez, eu já vi umas 30 peças dirigidas pela Alexandre E eu gosto muito que ele muito sempre traz o humor também, porque a peça, ela, não sei nem se dizer que é um drama, a peça é um papo sério, realmente, sobre muitas coisas importantes, assuntos que a gente, assim, vai bastante fundo, mas ela é muito leve também. Ela te pega como eles vão se conquistando, esses dois personagens que são muito diferentes, mas vão chegando num lugar assim. Então, pela música, eles cantam, eles dançam também. E é divertido, porque assim, no drama sempre tem comédia também, né? Eu sempre penso nisso. Eu, na minha vida mesmo, em vários momentos, eu tiro sarro de mim mesmo, quando eu estou muito dramático. Sim. Tem um lado meu que, como se eu olhasse e falasse, nossa... Quase dá risada de mim, como se está sendo ridículo fazendo tanto drama. Eu tenho fica uma voz aqui, vai, se joga no chão agora, vai. Arrasta na parede. Aquela coisa bem de novela. Sim. Mas é um desafio fazer isso e eu estou muito feliz. E é importante, eu não sei como que vocês fizeram essa adaptação. No filme, é um dia, né, em que o Hitler faz aliança com Mussolini. Só que no filme, isso tá ali de pano de fundo. Na verdade, é o apaixonamento do Marcello Mastroianni com a Sophia Loren. Ele é um homem gay, então fica aquela paixão ali meio... Eles não vivem. Exatamente. É muito parecido. Exatamente o mesmo texto, mesma estrutura do filme. Só que é teatralizado, né? Mas é isso. O fascismo e o nazismo é pano de fundo. A peça realmente começa no dia que o Hitler é recebido pelo Mussolini, que é fascista, né? Eles eram coligados, e toda a população da Itália era fascista. Eles acreditavam que o fascismo era comprar a ideia de que era aquilo mesmo. Era o famoso ser patriota, exatamente. O nacionalismo. E aí, o que acontece? Mas a peça não é sobre isso. A peça é sobre a relação desse homem e essa mulher, onde todo mundo vai para a parada, é um dia de festa, todo mundo vai receber o Hitler, e eles ficam no apartamento. Por quê? Eles são duas pessoas completamente de universos diferentes e com pensamentos diferentes. Mas ela fica porque ela é uma mulher dona de casa, invisibilizada, né? Super vítima ali daquele machismo daquela época, onde o marido atraía, ela tinha 6 filhos, ficava cuidando da casa, não tinha tempo para nada. Então ela fica em casa porque ela tem tantos afazeres que ela não vai lá. E ele fica no apartamento porque ele é um antifascista, ele é perseguido pelo sistema, porque ele é um homem gay que, naquela época, depois muita gente morreu, né? Ele tinha acabado de ser demitido, é um radialista, exatamente, né? Justamente porque descobriram que ele é gay. Então esse homem fica lá no apartamento, ela também, e por um acaso eles se encontram. E a peça é sobre isso, sobre esse encontro desses dois, que nesse único dia, eles vão transformar a vida do outro. E aí eu queria dizer assim, posso falar o que eu acho mais lindo, assim, e por que basicamente me deu muita vontade de montar esse projeto? Porque é sobre muita coisa, né? É sobre a condição dessa mulher e a condição desse homem gay. E pano de fundo do fascismo, a gente realmente sempre precisa lembrar que o fascismo a gente precisa falar, porque até hoje tem falas fascistas e tudo mais, e é importante a gente se situar. Mas a peça, eu não queria nunca ficar batendo nessa tecla. Para mim, o que é mais lindo é que esses dois personagens que são tão diferentes, pensam tão diferente, estão lados opostos, tem uma polarização, né? Ele é antifascista e ela é dentro do sistema fascista. Ela acredita que o fascismo é o máximo e ele é antifascista perseguido. Então, ou seja, eles são tão diferentes, eles pensam tão diferentes, mas eles se acolhem nas suas vulnerabilidades. Por quê? Eles exercitam a escuta, o diálogo, e assim eles conseguem serem afetados e transformar a vida um do outro. E eu acho que é isso que falta. Eu acho que a gente está num momento que essas polarizações impedem a gente de se integrar. E aí a gente está perdendo uma oportunidade gigante também de transformar as nossas vidas. Porque, assim, não existe exatamente o certo e errado no sentido assim, a gente não sabe. Eu sempre acho assim, eu quero sempre ampliar minha consciência sobre as coisas na vida. E cada ano que passa, eu descubro que tem muita coisa ainda que estava obscura para mim e que eu vou entendendo. Então, assim, no fundo, a gente é muito ignorante sobre muitas coisas ainda. E cada ano você fala, ai, caiu uma ficha, que legal, eu pus uma luz sobre aqui. E essas fichas só caem também quando a gente tem uma troca. Quando a gente realmente está aberto para o diálogo, para enxergar as coisas. Então, assim, não quero falar sobre o certo e errado. Claro, a gente viu que o fascismo não foi legal. A gente viu onde deu toda essa história do nazismo e fascismo. Então, assim, mas, para além disso, eu acho que a gente tem que
focar nisso, de entender as diferenças e sem julgar, entender, por exemplo, meu personagem, ele entende o lugar dessa mulher. Ela foi colocada nesse lugar do fascismo. Ela nem questionou nada. E ela realmente não sabe. Ela é muito ignorante sobre muitas coisas. E ele provavelmente é ignorante sobre outras coisas também, porque ele está no lado oposto. Mas quando eles se escutam, é tão lindo. É sobre humanidade, sabe? Quando a gente fica falando de polarização, a gente julga, a gente briga, a gente não quer ouvir o outro. Mas quando a gente olha pela arte, a gente olha o ser humano e a gente entende as dimensões do ser humano, não tem muito julgamento, assim. Porque a gente pode entender em que contexto ele está, em que contexto esse está, e entender o lado humano. E que legal que esse lado humano, ele é flexível. E o que a pessoa está falando a partir da ignorância dela e não porque ela é uma escrota. Exatamente. Acho que é um pouco isso. Exatamente. Eu tenho mais dificuldade, né? Eu acho importante existirem pessoas como você. Eu tenho muita dificuldade, mas eu acho muito importante que tenha o desejo Até porque o meu pai é bolsonarista. Eu amo meu pai. E aí eu fui entender por que ele é bolsonarista. E aí você entende que parte de muitos lugares, e principalmente de uma ignorância, a respeito do que é o bolsonarismo, a respeito do que é o fascismo, né? E acho... Foi muito importante eu ter tido essa conversa com meu pai. Sim. Até porque é meu pai, né? Tem pessoas que você vai ter que conversar, não vai ter jeito. Claro, eu entendo. Eu acho que eu entendo super. Para mim, às vezes é difícil também quando eu vejo uma pessoa muito fechada numas ideias que eu entendo que falta conhecimento mesmo. E eu estou assumindo também que falta, às vezes, vários conhecimentos na vida, né? A gente não sabe nada, por exemplo, dos mistérios da vida. Então não tem como você falar que você sabe sobre as coisas, mas tem certas coisas que a gente tem uma história para contar, que a gente já viu na história, assim, tem gente negando. Por exemplo, eu queria dizer, tem algumas coisas e algumas palavras que sempre tiveram assim, uma gravidade e que eu sinto que hoje em dia normalizou. Por exemplo, não é normal você ter uma minuta de golpe. Não é normal você ter um plano de assassinato para alguém e achar que é normal. E isso não tem nada a ver com partido. Exatamente. Se é direita ou esquerda, ou Lula, ou PT. É assim, eu só não quero, amor, que tenha um plano. Eu não quero normalizar que é um plano de golpe. E é isso, essa palavra, a democracia, por exemplo, o fascismo, ele se perde porque virou um debate de partidos políticos de direitos, quando não é. A democracia, o fascismo, a gente está falando de coisas graves, que tem um peso, que tem uma importância, que vai muito para além. E aí, quando as pessoas fecham a escuta porque estão muito polarizadas, por exemplo, eu falei esses dias do fascismo, como eu estou falando da peça, eu falei, cara... É sempre bom relembrar que o fascismo não foi legal e que a gente tem que até hoje tomar muito cuidado com as coisas que a gente entende que são falas fascistas, né? E aí teve uma pessoa que escreveu lá no meu Instagram, eu gostava tanto de você, mas depois que você falou isso, eu falei, nossa, então... Eu falei que o fascismo não é legal e ela não gosta mais de mim por causa disso. Então eu tenho que falar que o fascismo é legal. Ela confundiu, era como se eu estivesse atacando ela por ser bolsonarista. Ou de e não tem a ver. E aí, por exemplo, assim, quando você fala assim, não a PEC da bandidagem, não quer dizer que eu sou PT ou esquerda. Não, é que eu não quero que a gente... Cara, é um absurdo isso. Sim. Eu queria que as pessoas entendessem que tem coisas que a gente é pelo lado da humanidade, assim. A gente quer a democracia, a gente não quer ver um representante de a gente com um plano de matar alguém e achar que isso é normal. As pessoas minimizam, né? É engraçado, eu acho muito louco você minimizar isso por conta de um discurso, de uma ideologia. Sim. Para mim, me parece muito absurdo. Então, é esse lugar que eu acho que falta, talvez, as pessoas darem uma relaxada e abrirem para a escuta, e ao teatro. Ir ao teatro. Relaxe, vá ao teatro. Aí as pessoas... eu não vou nem entrar nesse assunto, porque assim, você coloca isso, por exemplo, falei do fascismo. Aí as pessoas que não têm argumento... Porque o que você vai falar, né? Você vai falar, não, o fascismo é legal, assim, não tem argumento. Aí que elas falam, mamador da Lei Rouanet. Aí vai para um outro assunto, que essa coisa, demonização da Lei Rouanet, né? Era uma coisa assim... As pessoas precisavam tanto entender a importância dessa lei. E aí alguém que entende direito, que possa explicar para elas, e elas abrirem essa escuta para isso também, como é importante essa lei. E alguém explicar sem estar com ódio, sem tratar essa pessoa como burra, porque senão ela nunca vai entender. Eu só sugiro isso, assim, não é o caso da gente ficar falando aqui, mas é isso, eu sugiro as pessoas abrirem a escuta amorosamente, sabe? Chega de briga, né, assim, mas assim, é entender que a gente tem que estar sempre conectado para a gente conseguir ter mais consciência sobre as coisas. Eu faço exercício todo dia na minha vida. Eu quero aprender. Eu me julgo mesmo, assim, eu acho que eu não sei muita coisa.
A gente não sabe mesmo. E cada ano, por exemplo, eu lembro nos meus 20 anos, eu era uma pessoa, nos 30, outro, nos 40, outro. Porque, assim, são décadas, cada década que passa, quanta coisa você conseguiu ter consciência. Eu falo, eu olho agora e falo, onde eu estava nos meus 30 anos que eu não enxergava algumas coisas que eu enxergo hoje? Sobre mim, sobre as coisas, né? Até, assim, para você assumir quem você é, pegar a rédea da sua vida na sua mão e para você não ficar na mão de ninguém, você saber quem você é e ser firme nas suas escolhas, né? Para isso você tem que conhecer. Sim. Porque quem é ignorante e não conhece, vai ficar sempre sendo influenciado e levado pelos outros, né? Sim. Isso é importante a gente falar, amorosamente, né? E você, quando fez Priscila Rainha do Deserto, você falou também em algumas entrevistas que você apanhou de 3 lados. A galera que era do musical, que falou ele acabou de chegar, homofóbicos, e a galera LGBT que ficava falando, ele tem que defender... Foi uma loucura. Eu até fiz uns videozinhos falando um pouco sobre isso, e aí, claro, um monte de gente distorce, né? Que eu tava... falando justamente isso, de tanto preconceito que eu sofri antes de estrear, porque não é que eu estava falando que as pessoas estavam falando mal do meu trabalho, elas nem tinham visto o meu trabalho. Antes, quando eu aceitei fazer, tinha toda uma galera com muito preconceito, de todos os lugares, mas o que mais me chamou a atenção foi da galera LGBT, sendo que já faz um tempo que eu tenho pego essa pauta para trazer para minha arte. Eu fiz A Herança, que é uma peça maravilhosa, que fala de coisas lindas, que são homens gays, e fala da importância. E já lá me atacaram tanto, enfim, aí eles sempre querem te colocar num lugar, né, te definir, e falar assim, você teve um casamento hétero, o que você está fazendo numa peça gay? Oi, desculpa, eu tive um casamento hétero, que foi verdadeiro, e isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que eu já falei que a minha sexualidade é fluida, que não existe gaveta, mas enfim, eu não quero ficar tocando essa tecla toda vez, mas assim, é só porque eu fui muito atacado até por estar lá e falar, ele não devia ser ele, devia ser alguém mais da comunidade LGBT. Aí também entra esse no lugar do artista, né? Como se o artista também tivesse que estar em gaveta, que eu sou contra também, sabe? Enfim, mexeu em um monte de coisa, mas o que me chamou muita atenção, e quando eu fiz o meu vídeo ali falando, é do preconceito até com... Como eu tenho a figura do galã, né? Fui a vida inteira associado com isso, e eu entendo... as pessoas criaram sempre esse imaginário, é muito difícil você quebrar com isso. E de repente eu tô lá no teatro vestido de mulher, né, fazendo uma drag, que é um personagem belíssimo, né? Foi muito lindo eu me adentrar. Eu, como ator, adoro experimentar outras vidas pra gente entender, é isso que eu tô falando, do lado humano. Quem que são essas pessoas que muita gente julga, mas quem são as pessoas que têm um trabalho artístico tão bonito? Hoje em dia as drags são tão bons artistas, principalmente depois do RuPaul, né? O nível de artístico dessas drags. E aí eu quis muito entender esse universo, quem são essas pessoas, e aí fazer com o maior respeito por essa classe de artistas, né? Então, eu sempre como artista tenho essa cabeça aberta. E aí foi isso, pegou no lugar das pessoas que não queriam ver o galã de jeito nenhum vestido de mulher. E aí entra no negócio da homofobia também. E isso eu fiquei muito chocado, porque é o que eu falei naquela época, né? Eu tinha acabado de fazer um psicopata no Bom Dia Verônica, e todo mundo acolheu o meu trabalho, falando, cara, que foda, que lindo o seu trabalho. E aí quando eu resolvo fazer uma drag queen, uma boa parte não acolhe o meu trabalho. Dá pra ver você de psicopata assassino, mas não dá pra ver você de drag. De drag. E aí eu falei, tá vendo como a gente tem que falar sobre isso? Porque tem algo errado aqui. Mas eram uns ataques, assim, tão brutais, e foi aí que eu quis jogar pra galera. E não foi assim pra me fazer de vítima, ai, tadinho, tá vendo, eu sou atacado. Não, isso tem muita força. E eu, quando eu aceitei fazer o Priscila, eu sabia que eu estava comprando um pacote. Era assim, vou chacoalhar as estruturas, vou provocar, no sentido, eu acho que o artista tem que provocar, né? Então não era só o desafio de cantar, de fazer... enfim, o teatro musical e fazer esse personagem tão lindo. Era de provocar também esse debate. Enfim, foi muito lindo. E eu terminei o saldo ali, quando eu terminei o Priscila, foi um dos trabalhos que eu acho que mais mexeram comigo. Assim, talvez o que eu tenha mais saudade de estar no palco. Foi muito intenso. Foi muito intenso. Você falou até que teve uma doença autoimune no meio do processo. Que foi barra pesada. Assim, foi um milagre, na verdade, eu ter feito, porque uma doença Guillain-Barré é uma doença que vai te paralisando. E tem uma hora que eu já não andava mais. Imagina, no meio do ensaio... Ataca nervo? Ataca o nervo. O próprio sistema imunológico ataca os seus nervos. Tipo uma neuropatia. E você vai paralisando tudo, até morrer, se você não descobre. Até morrer. Eu já estava assim, quase sem andar, formigamento no corpo inteiro, já não sentia nada na boca, alimento nenhum há um mês. Como você descobriu achando que você estava nervoso? Eu achei que eu estava tendo um pânico de estar fazendo uma coisa... Porque assim, eu estava
com muito medo daquele desafio. Realmente era muito fora da minha zona de conforto. E eu achei que eu estava tendo no subconsciente uma coisa que eu nem estava definindo. Eu falei, cara, deve ser pânico isso. Mas eu estava tão feliz de estar lá, eu estava feliz de estar no ensaio. Mas realmente começava a paralisar tudo, e até meio que era difícil de eu cantar às vezes, porque estava tudo estranho o meu corpo. E aí eu liguei até para o meu sobrinho que é médico, e falei, cara, me arruma um Rivotril, que eu nunca tomei na minha vida, mas eu devo estar tendo um pânico. Aí eu tomei Rivotril, não deu nada. Não me ajudou em nada. Eu falei, não deve ser pânico. E aí, bom, enfim, até um dia que realmente fui... Não dava tempo, né? Eu ficava fingindo que não era comigo, até um dia que já começou, assim, não conseguia andar. Aí eu tive tipo, você acordou de manhã e... foram vários dias que já estava muito difícil. Gente, no meio dos... Não, amor, detalhe... Você já estava rolando. Já estava no meio, assim, faltavam 3 semanas para ir pro teatro já, para entrar... No meio do ensaio. No meio do ensaio. Só que detalhe, né? Lembrando que era uma drag que tinha que estar em cima de um salto 15. Então eu já estava começando, não ter equilíbrio nenhum. Sem salto, imagina com salto. Então começou a ficar perigoso também. E aí, bom, quando eu estava muito ruim, eu fui no médico e ele foi maravilhoso, que ele determinou na hora o que era, e eu já pude começar o tratamento com fisioterapia. E foi, assim, da minha força escorpiônica que eu tirei lá das minhas entranhas e eu consegui me curar, porque ele falou, olha, pode ser que demore 1 ano pra você se curar. Eu falei, não, eu tenho 2 semanas, eu te dou 2 semanas pra você me botar nesse palco de novo, senão eu tô fora do espetáculo. E aí eu tava no espetáculo. E é uma coisa que tem que pegar logo, assim, porque senão a pessoa pode degringolar para perder movimento mesmo. Eu tenho uma amiga de Birigui, a Kelly, muito querida. Ela teve essa doença no momento que pouca gente sabia, porque ela ficou mais conhecida agora, depois da pandemia. Muita gente começou a ter, porque ela é uma reação, às vezes, a Covid mesmo, é uma reação que o seu próprio sistema imunológico cria tanto anticorpo para combater ou uma gripe, ou mesmo a vacina. E aí ele acaba ferrando o seu corpo inteiro. O próprio corpo. Só que antes da pandemia, por exemplo, essa minha amiga teve e ninguém sabia. E ela ficou 2 anos, tipo, entrevada, assim. Tipo, já não dava, quase não falava. Hoje em dia ela tá bem melhor, graças a Deus. Mas, assim, demorou um tempinho pra... E então, eu tive, graças a Deus, quando eu tive, o médico já sacou na hora que era. E aí eu pude... E qual que é o tratamento? Muita físio e imunoterapia? Na verdade, sim. O tratamento para você parar é fácil. Você toma um neutralizante, né, dos seus próprios... do seu próprio ataque dos glóbulos brancos, mas o problema é que o seu sistema neural já está todo... Neural, você fala? Bom, os seus nervos já estão todos afetados. E aí você tem que reaprender a andar tudo de novo, que nem uma criança. Gente, amor, eu andava que nem criança. Eu comecei assim. 2 semanas antes de você subir num salto. E aí, cara, eu vivi realmente um milagre, assim. E eu dou muito graças, assim, a essa conexão que eu tenho com essa minha força. De novo, né? Eu passei por um câncer também. Sim, você teve o linfoma. Eu me conectei com linfoma. Eu me conectei tanto com a minha força, que eu acho que todo mundo tem, né? Mas é uma força escorpiônica, né? Da transformação. Eu acho lindo essa coisa de você pegar as adversidades e usar aquilo para transformar. E, de fato, esse processo de Priscila... todo, incluindo essa doença autoimune que eu tive, foi um processo de uma transformação, para mim, assim, bem radical, assim. Eu acho que o nível de artista e de pessoa que eu virei depois disso, até, assim, de bancar os meus medos, sabe, de estar lá, e a minha vontade de lutar contra tudo e contra todos, como eu fiz com a doença e com todas as adversidades que eu tive. Você acha que essa doença autoimune que você teve foi por estresse? Porque... Não. Acho que o médico falou que não... É por isso, porque é uma reação a alguma coisa, talvez Entendi. Uma gripe forte que eu tive. Mas eu acho que talvez o psicológico deve ajudar, né? E, assim, eu realmente estava... Mas o trabalho artístico sempre coloca a gente numa zona de insegurança e de uma... Como se fosse tudo pela primeira vez. Sempre. Não tem um trabalho artístico que você fala assim, já sei fazer. Chegar na alma de um personagem, né? É muito difícil. E é muito angustiante essa busca. Hoje em dia eu já tenho mais prazer. Eu já vi você falando que sofria muito ensaio antigamente. Até muito. chegar. Porque assim, ensaiar é errar muito até você achar. E o errar, para mim, é difícil. Hoje em dia você se diverte no ensaio? Muito. Esse processo, por exemplo, de um dia muito especial que a gente está fazendo, é de total felicidade. Assim, eu vou com prazer. E aí, claro, a gente está lá ainda testando um monte de coisa, mas é feito com... Nossa, é no outro nível, assim, que eu acho que tem a ver com a minha maturidade. Isso é uma conquista... Você faz terapia? Faço. Isso é uma conquista da maturidade e de terapia. Com certeza. Da maturidade total. E é muito, vai nesse lugar também de entender que a gente não precisa ser perfeito. Que também as imperfeições são bonitas e têm que ser acolhidas. E assim, o processo também com a gente tem que ser de compaixão pela gente mesmo, né? É um processo de busca e tá tudo bem, a gente dá o nosso melhor.
E tá bom, não precisa, assim, vamos buscar a perfeição, claro, porque eu sou Caxias, mas assim, também lide com as imperfeições, tá Quando tudo você certo. chegou ali, novíssimo na Globo, e você com esse medo todo de errar, você deve ter sofrido muito, porque você chegou verdaço Muito, lá. amor. Vou te falar, Laços de Família, que foi o ano de 2000, eu considero o ano mais difícil da minha vida. Olha só, eu já passei por câncer, não sei o quê. Mas eu lembro que eu estava tão emocionalmente abalado. Primeiro que era tudo muito novo, né? O fato de eu estar fazendo um trabalho tão grande, de tanta exposição, sem experiência nenhuma. Sendo exposto, né? Minha vida eu era um cara super pra dentro, encolhido, de repente virei uma pessoa pública, né? Vera Exposta. Fischer. Com tudo aquilo que teve. Eu tenho muita sorte que eu tinha o apoio demais da minha mulher na época, né? A Marília, que era uma mulher de televisão, que pôde... Todo mundo fala, muita gente fala, ele estava na televisão por causa dela. Não, absolutamente não. A Marília não teve nada a ver com a minha entrada na televisão, né? Foi por outros meios, zero. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer, sim, eu devo a ela para eu estar bem ali, é porque emocionalmente ela estava lá para me dar um suporte. E foi muito fundamental, assim. A gente estava muito seguro ali dentro da nossa relação. E uma relação de muito afeto até hoje. Eu amo demais a Marília. E você sempre eternamente grato por esse amor. E ali ela pôde muito me ajudar a ter esse pé no chão para eu ficar ancorado e suportar todas aquelas novidades, né? E aquela exposição toda. Mas você foi acolhido quando você chegou? Ou tinha aquela coisa de, esse novato meio... Alguns atores meio com preguiça de você, assim? Olha, eu fui acolhido, sim. Eu tive muita sorte de trabalhar com pessoas tão maravilhosas, né? Como a Maria de Severo, a Vera Fischer, o Tony Ramos. Eles me acolheram, sim. Eu sempre sentia que tem um lugar que todo mundo torce um pouco o nariz por você ser verde. De fato, eu não sabia nada, né? Então, eu acho que tem um pouco assim, as pessoas sempre olham um pouco, de onde você veio? Modelo. Modelo, tal. Mas eu sempre mostrei muito que eu queria aprender, assim, e que eu respeitava muito aquele lugar que eu estava, a profissão de ator. Eu acho que esses meus colegas maravilhosos, eles sacaram isso e me acolheram. Eu acho por isso, por sentir esse lugar que tinha ali uma chama minha. É claro que você ser verde, né? Tem um lugar das pessoas que falam assim, podia ter pego um mais maduro, né? Mas eu acredito... Todo mundo foi verde em algum momento. É isso que eu falo. Eu acho assim, todo mundo teve um começo, sabe? E eu acho besteira a gente ficar julgando. E essa coisa, a arte não é matemática. Ela não é assim, você vai brilhar mais porque você estudou mais. Claro, se você estudou mais, você vai ter mais recursos para, de repente, ter mais habilidade para lidar com a coisa. Mas não significa que você vai passar o recado melhor do que aquele que talvez não estudou, mas que tem uma comunicação no olhar. E sabe o que eu digo também, amor? Eu acho que a arte, ela ganha um outro patamar quando ela é feita com generosidade, com doar. E geralmente quando você fica muito em si mesmado, querendo ganhar prêmio, e super técnico, e super virtuoso, às vezes você se desvirtua dessa generosidade de oferecer. Isso. Por exemplo, quando eu aceitei fazer o Priscila, eu tinha muita consciência de que eu não tinha 10% da técnica daquele povo maravilhoso. Gente, é um povo muito incrível, preparado. Você fala da galera dos musicais. Dos musicais, principalmente, por exemplo, estou falando agora de Priscila. Então, quando eu aceitei, eu falei assim, ok, eu não tenho essa técnica, beleza, sou consciente disso, mas eu vou trazer o que eu tenho. Eu vou trazer a minha experiência de 20 anos de atuação, eu vou trazer a minha chama e generosa de estar querendo contar aquela história, que é uma história linda de aceitação, e eu vou trazer tudo que eu posso, até a minha figura, por exemplo, do galã, que trazer para a drag, eu acho que foi uma escolha muito acertada. Incrível. Muito acertada. De você, né, trazer também esse público. Demais, de fazer um olhar diferente sobre você. A caretice toda. Então, eu acho que eu estava contribuindo com tudo que eu podia. E eu sempre pensava nisso. Eu vou brilhar do meu jeito. E todos os meus colegas vão brilhar do jeito deles. E, de fato, eles brilhavam muito. E eu acho que eu dei o meu recado da minha forma, com o que eu podia, do jeito que eu podia. E eu acho que foi muito digno. Por isso que eu acho que foi um aprendizado. Foi, assim, Priscila, para mim, também foi eu me entender nesse lugar de eu me valorizar também, sabe? Tinha uma razão para eu estar lá, para eu ter sido chamado para estar lá. Eu falei, eu não conquistei esse espaço desonestamente, eu não tive que comer ninguém, eu não tive que ser escroto com ninguém. Eu conquistei esse espaço
por toda a minha trajetória para estar lá. É claro que sim, a gente está falando de musical, tem parte técnica, e eu fui correr atrás, então assim, claro, não dá para chegar também só falar, ai, eu não sei o quê, e não ter nada de técnica, né? Mas é isso, eu acho que a técnica, só para dizer isso, que a técnica é importante sim, mas ela não é tudo num trabalho artístico, né? Nossa, eu tô achando você tão... Não sei, você mais novo caía com crítica, assim, você ficava mal? Porque eu tô achando você, assim... A coisa não vai te pegar mais. Você chegou num lugar aí que você se fortaleceu. Eu acho que eu virei bastante cascudo. Mas eu fui a vida inteira chapuletado, né? Eu brinco assim, que se eu tivesse realmente sucumbido às críticas, eu teria ficado lá no Laço de Família, já teria desistido. E eu sou tinhoso, eu tenho uma coisa assim minha, que é, quanto mais eu vejo os desafios e talvez mais a corrente contra, tem um lugar meu que fala, agora que eu quero, agora que eu vou. É uma coisa minha bem tinhosa. Mas sim, eu acho que a gente vai ficando mais cascudo, assim, né? Tem uma hora que é isso, você pega a rédea da sua vida, porque assim, só você sabe da sua trajetória, né, Tati? Assim, e você não pode esperar que as pessoas entendam o seu valor mesmo. Elas estão focadas, né, nas coisas dela. Agora, você tem que entender o seu valor, porque você sabe a sua trajetória. Eu sei, cada dia que eu fui lá no Laço de Família sem experiência, mas quanto eu aprendi. E por mais que eu tenha errado e feito não tão bom, várias coisas que hoje em dia eu olho e falo, eu faria muito melhor, naquela época eu dei o meu melhor. E eu sei que ali eu aprendi muito, mesmo errando. Às vezes a gente, no fracasso, é onde a gente mais aprende, ou no erro. O importante é a gente estar antenado com nossa trajetória, né? Assim, com o que a gente quer. E é isso. Então, hoje em dia eu olho a minha trajetória, é uma trajetória de acertos e erros, como de todo mundo. Mas é isso, hoje em dia eu não fico só no chicotinho, vendo as coisas que eu errei. Eu falo, pô, mas e o que eu conquistei já? Eu olho para trás e falo, pô... Olha de onde eu saí, né? Então é muito bonito, a gente tem que se valorizar, porque ninguém vai fazer isso pra gente, né? Sim. Tem uma coisa que eu fiquei vendo também em entrevistas suas, eu falei, eu vou encher o saco dele, vou falar que ele tem que se decidir. Você dá entrevista falando assim, eu amo a solitude, eu fico muito bem sozinho. Passa 3 dias, você dá uma entrevista e fala, eu tô encalhado, gente. Eu tô encalhado, aí passa mais um tempo. Eu amo ficar sozinho, eu tô muito bem, mas tô encalhado. Mas não são contraditórios, porque assim, a realidade é, eu estou encalhado, no sentido assim, mas como é que um homem que nem você fica encalhado? Isso aí o Brasil não acredita. Então, vamos falar sobre isso. Por quê? Assim, primeiro assim, porque eu sou uma pessoa, eu sou muito independente no sentido assim, eu gosto da minha companhia. E assim, eu acho também muito legal você encontrar uma parceria e trocar. Acho lindo. Eu sempre fui de casar, né? Gosto desses mergulhos verticais. Mas você teve algum outro casamento longo que nem você teve com a Marília? Não, mas eu sempre fui de muito namorador, principalmente antes da Marília até a Marília. Depois eu caí nesse lugar de, sei lá, fui buscar também me entender mais, assim, e aí eu fui curtir a minha independência também, ter essa oportunidade de fazer as coisas sem ter que negociar muitas coisas. Eu precisei muito desse tempo. Esse tempo tá durando muito. Porque também assim, porque eu fico muito bem na minha companhia. Por exemplo, eu adoro viajar sozinho. Eu faço tudo sozinho, apesar de gostar de pessoas. Eu amo pessoas. Mas, por exemplo, no meu trabalho, eu já trabalho com um monte de gente. Olha aqui, né, no estúdio, a gente tem sempre um monte de gente. No meu ensaio tem em casa e falar que delícia que eu tô sozinho. Já fiquei o dia inteiro socializando. Da minha companhia. E assim, eu tenho muito da troca com as pessoas. Eu tô sempre a favor da troca. Então, já me satisfaz em algum lugar. Mas eu quero, sim, ter alguém e se apaixonar é sempre muito legal, assim, e não só se apaixonar, porque tem gente que se apaixona a cada semana, aí eu acho que é diferente de amar, né? É outra coisa. É uma coisa de uma carência que eu não tenho. Então, assim, claro que é gostoso de você ter um amor, mas assim, eu acho que tem que vir num lugar de você estar muito bem com você e aí você trocar. Só que acontece, o que tem acontecido? Eu acho muito difícil a gente achar uma pessoa que bate tantas... Você ficou cheio de mania de tanto tempo morar sozinho. Eu tô achando que é isso. Eu acho que é isso. Aí, assim, hoje em dia eu tico, assim, 10 coisas pra falar assim, agora eu posso abrir o meu coraçãozinho aqui. Porque se não bater um monte de coisa, eu falo, putz, mas será que eu vou querer abdicar dessa minha vida que é tão legal, independente, seguro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu olho na minha terapia, tem medos por trás disso, talvez de você ficar vulnerável. E, ao mesmo tempo, racionalmente, eu acho incrível você se deixar vulnerável, porque a vida é assim mesmo. Tem a ver um pouco de você controlador também, né? Então, é uma coisa que eu trabalho. Mas tem medo de levar um fora, sim? Você tem medo de... Fora eu já levei muito, tá? Também não consigo entender. Também tá mas difícil. acho que, no fundo, é uma coisa, talvez, de um lugar... Eu descobri, por exemplo, que tem um lugar meu que sofre muito com rejeição e abandono, que vem lá da minha criança. Isso na minha terapia, eu estou abrindo um espaço da minha terapia. Que é um lugar que eu demorei para entender, porque eu sempre me armei demais, né? Toda vez que eu me senti inseguro, e eu sou muito inseguro, como todo mundo,
ao mesmo tempo que eu tenho uma força, eu tenho uma insegurança, é totalmente contraditório. Todo mundo quer sincero, né? E a gente é contraditório, né? Impressionante. Eu acho que a gente se acha legal e ao mesmo tempo se acha uma porcaria. Sim. A gente tem uma força e tem uma insegurança. Eu acho que tudo é ao mesmo tempo, não exclui uma coisa da outra. Mas eu fui entendendo assim, que tem um lugar meu que acha muito legal ser vulnerável, mas tem lá dentro que tem pânico da rejeição e do abandono. Mas o que aconteceu na sua infância? Eu acho que, assim, olhando agora com maturidade, eu vejo que a nossa criança ela é muito imatura, né? Então, ela lê como rejeição e abandono coisas que não são exatamente, né? Por exemplo, eu tive uma dificuldade com meu pai. Meu pai tinha uma dificuldade de chegar. Meu pai nunca brincou muito comigo, nunca me pegou no colo, nunca perguntou como foi na escola. Eu acho que talvez eu tenha lido isso como rejeição. E como abandono dele. Depois, com maturidade, eu fui entender que era uma dificuldade dele de chegar. Ele tentava mostrar o amor dele por outras formas. Hoje em dia eu entendo e nossa, meu pai morreu nos meus braços. Foi assim, a gente transcendeu a nossa relação, foi a coisa mais linda. Vocês tiveram câncer no mesmo ano, não foi isso? Sim, exatamente. E foi tão lindo, porque eu já tinha me aproximado dele, e aí já estava muito imbuído nessa coisa de não julgar, e me reaproximar, e ressignificar a nossa história. Que bom que deu para fazer isso tudo antes. Deu para fazer super, foi lindo, assim. E hoje em dia, com a maturidade, por isso que eu falo, a criança nossa é muito imatura, né? Na fase adulta, a gente tem que rever as coisas, senão a gente fica uma vida inteira com aquela dor daquela criança, que foi uma dor que não foi olhada direito, né? E claro que é uma coisa para a vida inteira, né? Quem faz terapia sabe que Sim. Bota aí uma vida inteira para a gente conseguir tratar isso, né? Mas é isso, eu entendia que em muitos lugares meus me sentia rejeitado e abandonado, e até hoje isso talvez reverbera esse medo. E aí eu acho que talvez também tenha um pouco isso, esse medo de me entregar a minha vulnerabilidade para alguém. Mas eu posso fazer isso e quero fazer isso. Você está numa fase que você quer. Eu quero, mas eu quero então entender que seja uma pessoa que eu falo, pô, essa pessoa é foda para fazer isso. Essa pessoa tem que bater ali na meu tiquezinho, assim, tem que ser... E não é assim, querer achar a pessoa mais foda, porque assim, todo mundo tem milhões de defeitos assim como eu tenho. Eu sei que o meu pacote também é dificílimo de comprar. Qual que é teu defeitinho para ser? Eu tenho vários, amor. Sei lá. Eu tenho vários, assim, muito. Cada vez a gente vê mais, né? Assim, eu acho que eu sou difícil também de lidar no sentido, porque como eu falei também, eu já tenho muitas minhas coisas e assim, às vezes é difícil de abdicar. Eu às vezes sou impaciente também, como você fala assim, você falou que você também é difícil. Eu falo isso da escuta, mas eu também sou impaciente com gente que é lenta, Sim. que tá também muito cega, assim, na vida. Eu falo, cara, essas pessoas eu não consigo dialogar. Então, assim, não tem como. Por mais que eu tenha compaixão, não tem muita troca, né? E aí eu meio que... Então, assim, tem um lugar meu que eu queria trabalhar mais, de ter mais paciência. Então, assim, eu sei que o pacote é difícil, né? Por exemplo, quem vem junto, comprar esse pacote todo, ser essa pessoa pública, de ter tanta gente em cima, querendo sempre saber mil coisas, e julgando. Também não é fácil para ninguém, né? E o fato de você trabalhar com exposição, tem gente que é mais reservada, é muito difícil essa coisa. Sim. Enfim, eu entendo a dificuldade das pessoas comigo e das minhas também com as pessoas também, que é de achar uma pessoa que também venha junto nesse pacote. Então, não é que eu quero ninguém perfeito, e até porque eu não sou perfeito. É só achar, então, quem seria essa pessoa que está próxima de ter esse link legal comigo, que compra o meu pacote e que eu possa também confiar. Mas só de você já estar afim, porque também se não tiver afim, tudo bem, não é obrigatório ter alguém, ficar com alguém. Se você Mas e sabe o que eu vejo, assim, a dificuldade de se relacionar hoje em dia? É que todo mundo fala muito, eu quero de uma carência gigante, todos nós somos carentes, claro, mas eu acho que falta consciência, porque para se relacionar, você tem que ter um mínimo de consciência sobre você. O que eu sei, todo mundo quer se relacionar, mas elas não estão prontas para se relacionar, porque elas mal se conhecem. E se relacionar você conhecer o outro, você se abrir para o outro, você acolher o outro. Mas quando você não se abre nem para você, nem se acolhe, como é que você vai querer acolher o outro? Uma das coisas que eu acho que eu tenho mais prestado atenção, que me dá um pouco de nervoso também quando me conecto melhor com alguém, é a responsabilidade emocional que você vai ter. Afetiva com o outro. Porque não é brincadeira. Quando você fala assim, então vem aqui, eu tô carente, vem aqui. E aí você enreda aquela pessoa pro seu universo e promete mil coisas. Mas você vai honrar com isso? Porque senão você vai criar um buraco nessa pessoa. Essa responsabilidade também vem com a maturidade. Eu, pela primeira vez na vida, ando preocupada com isso. Eu também. De não passar informação que eu não vou sustentar por muito tempo. Exatamente. Há poucos tempo atrás, eu estava nem aí com isso. Eu também. Porque eu falava, não, eu tô aqui na minha jornada aqui, ó.
E aí é isso, aí você causa umas dores nas pessoas, que é uma responsabilidade sua, que não é legal. E vice-versa também, porque assim, aí quando você tá com alguém também, você também tá totalmente na mão. É uma responsabilidade emocional da pessoa conversar com você. Eu amo tanto que você é neurótico, gente. Não sabia. Mas é sobre isso. O que é a terapia? A gente entender qual é a nossa neurose. A gente é super neurótico, amor. Muito. Não é? Eu amei. E que legal que a gente conhece. Eu tô assim com a minha neurose. Eu tô assim com ela. Você fala que teve, quando conheceu a Marília, foi um encontro cósmico. O que é um encontro cósmico? Eu acho que é um encontro de outras vidas, assim. Eu acredito nisso, porque não foi normal, assim. Foi uma coisa que se desenvolveu muito rápido, assim. E foi meio que do nada. Tipo, reconheceu ela. Assim, só quando ela abriu a porta e a gente se conheceu por amigos em comuns que nem eram tão amigos. Onde vocês estavam? Eu morava em Paris. Eu era modelo. E morava lá, nem voltava pro Brasil naquela época, ficava só lá. E aí eu tava fazendo um desfile pra Lanvin, e o chefe lá da Lanvin, o manager, era um brasileiro. E ele falou, cara, eu vou jantar hoje com a Marília. Você não quer? Eu falei, de jeito nenhum, imagina. Meu Deus, Marília, eu cresci ouvindo. O que eu vou falar com essa mulher? Eu me achava um moleque, né? Eu tinha 25, 26 anos. E aí eu lembro que aí teve um outro modelo, tinha 2 brasileiros, eu e mais um. E o outro, Kaique, ele falou, não, nós vamos, claro que nós vamos, imagina como eu perder essa oportunidade. Conhecer a Marília. E aí acabou que ele não foi, porque a namorada dele falou, não, você não vai não, a namorada dele. E aí eu que tava solteiro... A namorada dele já sabendo... Que Marília, gata pra caramba, interessantíssima. Sempre gostava dos jovens, né? Sim. Mas eu fui e eu falei, eu também não vou. Quando ele for, eu não vou. Eu falei, também não vou. Só que aí o Odilon, né, que é esse cara que fez a ponte, falou, vem, já tô aqui com a Marília, vem. Ela tá esperando. Aí eu falei, ai meu Deus, quando eu vi eu tava pondo a roupa, eu falei, meu Deus, eu vou. Mas eu jamais imaginei que ia rolar alguma coisa entre a gente. Mas assim, mesmo. Só que é isso, quando a Marília abriu a porta, cara, eu me senti em casa. Teve um lugar meu que fez assim, cheguei. E o que era muito legal, assim, que fez também a gente se aproximar, é porque eu fui tão despretensioso no sentido assim, então eu quero entender que legal que é essa troca, né? Com essa mulher que eu sempre admirei. E eu não fui exatamente pro lugar do romance. Imagina que eu ia imaginar que eu ia ter alguma coisa com ela. E aí eu fui nesse lugar da troca. E ela... E eu falava super caipira ainda, no meu sotaque, e ela é do interior. E o que aconteceu é que muita gente chega perto dela querendo mostrar que é inteligente, querendo fazer, eu sou aqui do seu nível de intelectualidade. E ela achava um porre, pelo menos naquela época, ela falava, é muito chato, as pessoas vêm aqui querendo mostrar, ficando uns discursos chatos, e eu só quero me divertir. E eu cheguei falando um monte de biriguiense, né? Falando no meu sotaque. E falando no simples, aquela coisa de contato simples. Cara, a gente não se desgrudou a noite inteira. Ela falou, não sai do meu lado. Eu quero ficar aqui, vamos conversar. E a gente ficou a noite inteira. A gente ignorou todo mundo que tinha na festa e ficamos assim. E aí, naquela noite, já rolou. Assim, foi tão espontâneo que rolou já uma coisa muito gostosa. E aí, só que eu morava lá, ela morava aqui. Enfim, é uma história louca que eu também não imaginei que ia dar continuidade. E quando eu vi... A gente estava se encontrando a cada 15 dias, um mês, ela vinha para algum lugar que eu estava no mundo. E aí, até que 6 meses depois, eu falei, vou voltar para o Brasil casar com ela. Tipo, foi isso, assim, a história. Não aguentava ficar longe. Não, assim, a vida também me levou, por isso que eu falo que é uma coisa de outra vida, porque aí começou a apertar, assim, eu já comecei a não querer mais ser modelo, e aí eu queria, na verdade, ficar em Nova York estudando para acting, só que aí também aí não tinha dinheiro. E aí, no final das contas, eu tive que voltar para o Brasil, que era a solução. Eu falei, no Brasil eu estudo, eu já tenho meu trabalhinho ali, já tenho minha casa, né? Aí parecia a solução. E eu estava já apaixonado, assim. Então eu juntei tudo, e apesar que dentro de mim era quase uma coisa... fracassei no meu sonho de morar fora, né, do país. Por isso você viaja tanto agora também. Mas é isso que eu tô falando. Às vezes, uma coisa linda nasce do fracasso, né? Entendi. Da ideia sua do fracasso. Porque, na verdade, não era um fracasso. Voltar para o Brasil foi fundamental para eu descobrir essa profissão. E, inclusive, para eu depois ter dinheiro para voltar e fazer o acting que eu queria em Nova York, se eu quisesse. Entendeu? Olha como a vida é louca. Por meios, às vezes, super diferentes, ela te possibilita as coisas. Mas eu, basicamente, voltando, eu acho que também tinha uma ordem dos deuses, ou da sincronicidade do universo, do mistério, que juntou eu e a Marília na hora certa, no momento certo. Eu acho que sim, tinha uma união de almas antigas. Que o amor é uma coisa muito bonita. É muito bonito. Não dá... E você narra como sendo uma coisa tão gostosa que não dá pra ficar sem, de tão bom que era, né? A gente foi casado por quase 9 anos, assim. Eu acho uma fase muito linda da minha vida, que eu tenho... muita assim, gratidão e amor, assim. E aí aquela coisa, o amor não acaba, né? Ele transforma, vive de outra maneira, né? Eu amo
a Marília até hoje, assim, eu amo falar que eu a amo de uma outra forma, de uma forma que eu vou sempre acolher, e ela sempre vai me acolher. Ela me acolhe sempre. Cara, quando eu estive doente, eu me emocionava de ver ela ir para o hospital, assim, como uma leoa, querer cuidar de mim. Até hoje, a gente curte muito a história de vida um do outro. Toda vez que um passa por alguma coisa, a gente está lá. Você sabe que eu tenho uma curiosidade? Eu vi você no programa da Tata Werneck. É verdade que você quebrou dentes numa cena de novela? Dentes, no plural, com certeza. Depois a gente falou de coisas lindíssimas e eu encerro com um dente, mas é porque eu tenho muito essa curiosidade. Foi um acidente de trabalho, numa cena. Qual novela? Esperança. Era uma cena eu com a Ana Italiano? Paula Rossi. Italiano de novo. Intenso, né? Era uma cena eu com a Ana Paula Rossi, era uma cena de ciúme, que eu fazia uma estátua para uma outra mulher, né? E a Ana Paula era minha mulher na novela, e ela via eu dedicando meu amor à estátua, e ela ia quebrar a estátua. Só que aquilo feria demais o meu personagem, porque ele era realmente apaixonado pela mulher da estátua. Sim. E aí ele vai querer tirar essa barra de ferro quando ela, desesperado. Ai, meu Deus. E aí era uma barra de ferro de verdade, não era cenográfica. E a gente muito intenso, todo mundo. A Ana Paula muito intensa. Saudade de Ana Paula Rossi, né? Vamos falar sobre isso? Ela é foda. Que atriz maravilhosa. E que prazer trabalhar com ela. Muito linda. Que atriz, que artista, que pessoa. Enfim, e aí isso. A gente muito intenso. Quando eu vi, eu fui tirar a barra, pá! Bateu no meu dente. E na hora, começou a sangrar. Eu senti o gosto do sangue na boca. E olhei assim pra minha mão. Vi meus dentinhos, vi umas lasquinhas de dente na minha mão. E aí eu lembro que eu só falava assim, paro, não paro. E aí ao mesmo tempo eu já estava tudo ali e parecia que eu estava na cena, pensando no que fazer mesmo com aquela maluca. A cena que foi pro ar é a cena em que você... Foi, totalmente. Porque na cena você olha assim pra mão, Olho pra mão e eu continuo. É como se meu personagem estivesse pensando, né? Meu Deus, o que eu faço com essa maluca aqui? E eu tava pensando, o que eu faço comigo? E aí eu continuei a cena. E aí fui me encharcando com o meu próprio sangue. E aí eu tinha lá, abraçava a estátua e a cena continuava. Cara, deu corta. Eu estava inteiro ensanguentado. Não, mas o mais louco foi assim. Aí todo mundo me pegou, falou, vou te levar pro cirurgião dentista. E eu tava imundo, porque era uma cena que tava de barro. Quantos dentes? Então, eu vou te falar isso. Aí eu achei que tinha quebrado um dentinho, né? Só lascado, na verdade. Aí eu fui pro cirurgião plástico, mas assim, me puseram no carro. E aí eu tava sujo, não sei o que. Eu cheguei no cirurgião, eu fui sentar na cadeira. Aí eu falei, gente, deixa eu só me limpar um pouquinho, que eu tô cheio de barro, passar uma água no rosto. E eu não tinha visto. Quando eu chego no banheiro, eu olho no espelho, eu tava sem 4 dentes, os dentes da frente, tudo assim, ó. Só cotoquinho de dente, metade. Meu Deus, você perdeu 4 dentes. E os da frente? Os da frente. A nossa sorte é que hoje em dia, né, a odontologia é muito avançada. Perfeito. Hoje em dia, naquela época já era. E aí fica muito perfeito, não tem manutenção nenhuma. Bom, vamos lá para o Momento Dica. Eu quero indicar o Psicanálise de Boteco, que é um podcast do Alexandre Patrício, que é professor, psicanalista. E eu vou indicar especialmente um episódio que chama As Duas Faces da Vingança, que ele fala que você pode usar essa energia para criar, ou você pode usar para destruir. Dentro da criação também tem um pouco de destruição. E ele fala do meu último livro, A Boba da Corte. Então, eu estou indicando o Alexandre junto comigo, porque, enfim, é cabotina mesmo. Me dá uma dica de livro, de filme, de série. Eu posso indicar também a minha peça daqui a pouco? Deve. Então, eu quero indicar a minha peça também. Então, eu queria muito convidar você. Não, eu quero muito que você vá lá. Não, eu vou, sério. certeza absoluta. É um dia muito especial. É de sexta a domingo lá no Teatro Sérgio Cardoso. A gente tem 2 sessões no sábado. Tem aquela matinezinha gostosa para quem gosta. Com a Maria Casadeval. Maria Casadeval, maravilhosa, que atriz linda, ótima atriz, mulher interessante. A direção do Alexandre Reineck. E temos também a Carolina Stofella, que faz uma participação, que é uma atriz também muito incrível. Agora, dica de livros, de filme. Do que você quiser. De série. Eu tenho pouca memória. Eu tenho visto tanta coisa boa. Cara, eu tô vendo também muitas as coisas que a gente tem aqui no Brasil, que antes de entrar em cartaz, né? Eu gosto de ver tudo. Cara, o teatro musical da gente tá num nível, assim, tão absurdo. Eu acabei de ver Chorus Line, vi o Djavan, vi o Ney Matogrosso, a biografia deles musicada, né? Menina, Dreamgirls, Jersey Boys. Cara, assim, é uma infinidade de... A gente tá com uma temporada tão maravilhosa. E fora os teatros de prosa, né?
Então, assim, vão ao teatro, né? Indico muito. Amor, você é. Eu tô, assim, encantada. Eu amei. Porque, assim, eu já achava tudo incrível, mas daí eu descobri que você é neurótico. Isso aproxima a gente. Nível você Tatinha. Você é meu nível de neurose. E aí eu fiquei mais encantada ainda. Obrigado. Um prazer gigante estar aqui com você. Viu? Muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Até semana que vem.